cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, na hora de nossa morte. Ave Maria, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos e dai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais necessitarem. Santa Catarina de Alexandria, Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe dos Vocacionados, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica à vontade. Rezamos pelo 7º dia de falecimento de Horácio Ferreira de Andrade. Pedimos a Deus que o receba na sua luz e conforte o coração de seus familiares e amigos. Pedimos também por todas as mães do terço das mães já falecidas, pelos homens do terço dos homens que também já faleceram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que essa missa seja momento de fé, memória, consolo e esperança. Sejam bem-vindos à nossa terceira noite da novena de Santa Catarina de Alexandria, ano jubilar, em comemoração aos 50 anos desta comunidade. Momento especial de fé, oração e comunhão. Hoje, reunidos com a família de Deus, meditamos o tema Santa Catarina, exemplo de fidelidade. Que o testemunho de Santa Catarina nos inspire a viver com firmeza a nossa fé e perseverar no amor de Cristo em todas as circunstâncias. Com muita alegria, acolhemos o nosso celebrante desta noite, o Padre Valdecir Sene, a quem agradecemos pela presença e por presidir a nossa celebração. Saudamos também com carinho as comunidades convidadas, Nossa Senhora do Bom Parto, de Volta Grande do Barretas, São Miguel, de Seção São Miguel, e São Francisco de Assis, de Seção Jacaré, bem como todos os membros do Terço dos Homens e as mães do Terço das Mães, que hoje se unem a nós em oração. Em pé, acolhemos a equipe litúrgica. Aleluia, o Senhor nos enviou.
Irmãos e irmãs, nesse momento, vamos acolher com alegria nossa Santa Catarina de Alexandria, conduzida pelos integrantes do Terço das Mães e do Terço dos Homens, que também adentram conduzindo o símbolo das alianças. Este gesto simples e profundo nos recorda ao tema que hoje nos reúne: Santa Catarina, exemplo de fidelidade. A aliança é muito mais do que um objeto. Ela é sinal visível de um compromisso que renova a cada dia. Compromisso com Deus, com a família, com a comunidade e com a própria caminhada de fé. Assim como Santa Catarina permaneceu fiel ao Evangelho mesmo diante das dificuldades, nós também somos chamados a viver. Recebemos cantando Santa Catarina. Ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, inspiraste vosso povo a seguir o dom Jesus. Revelaste santidade ao seguir a terra Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina. Infundaste os nossos vigores, no martírio deu a vida, entregastes por amor, pois por nós foi escolhida, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, deixando pelo mundo, intercede pelo povo, essa nossa padroeira, a padroeira do mundo. Ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, nesta igreja relevamos, liberdade foi construída, terra vive nossa morte, traz tocar a nossa vida, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina, ó Santa Catarina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Reunidos no amor de Cristo, o testemunho e o exemplo de Santa Catarina. Hoje também a igreja lembra 3 grandes mártires, né? São Santos Roque Gonzalez, Alfonso Rodrigues e João del Castillo. Foram martirizados no Paraguai e foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1998, quando ele visitou o Paraguai. Eles trabalharam naquelas reduções indígenas, protegendo também os índios, e derramaram o seu sangue. Celebremos com muita fé. Invoquemos o perdão
e a misericórdia de Deus. Canta. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Cada um traga presente a sua intenção. Aqui estão dois movimentos tão importantes para a nossa oração. As mães que rezam, e hoje a primeira leitura vai nos mostrar o exemplo de uma mãe muito bela, com os seus filhos também, mas também o movimento do terço, as que cada um de nós trazemos também. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas, especialmente admirável e digna de abençoada memória, foi a mãe que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vós desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse, e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contando que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse,
Com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei, eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi as coisas existentes que Deus vos fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, se digno de seus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas nos mandamentos da lei dada a nossos pais por Moisés, e tu que inventastes. Toda espécie de maldade contra os hebreus não escaparás das mãos de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Despertar-me, saciar a vossa presença.
Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, que Jesus estava chegando perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Então ele mandou chamar os empregados, que lhes havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lhe dado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. E o Senhor disse: muito bem, servo bom, como tu foste fiel em coisas pequenas, então recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse para este: então recebe tu também o governo de 5 cidades. Depois chegou o terceiro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, pois tu és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. Então o homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo onde não dei e colho onde não semeei. Então por que tu não depositastes o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até o pouco que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois de contar esta parábola, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queira sentar-se um instante. 2 textos até longos, né? A leitura e o Evangelho. Mas os dois afinados entre si, e me parece que também bem afinados ao tema, né, de hoje. A palavra fidelidade aparece, né, no tema de hoje. Veja que o exemplo da mãe, nós estamos aí no contexto do povo macabeu. Esse livro talvez retrate um período ali de 150, 200 anos antes de Jesus. Houve uma grande revolta chamada dos macabeus. E esse texto traz a realidade de uma mãe, que a gente ouviu na narrativa, 7 filhos, mas esses filhos da mãe estavam sendo persuadidos e pressionados pelo rei para que eles não seguissem a lei. Tinham todos os costumes. E para aquela mãe, os seus princípios de fé eram tão claros que era inconcebível para ela dizer aos seus filhos: olha, se quiserem, podem abandonar. A mãe foi firme no conselho, na orientação dos filhos, e consciente que os filhos, ao não se dobrarem ao rei e não abandonarem a lei,
e cometerem os sacrilégios, os costumes do sacrifício, poderiam morrer. E esta mãe viu morrer os seus 7 filhos num único dia de solteiros. Mas o que ela também trazia presente? Fidelidade a Deus. É bonito o testemunho dessa mãe, porque ela diz assim: olha, eu sou a mãe de você. O Padre está traduzindo em palavras mais nossas, né? Eu sou a mãe de vocês, mas não fui eu quem criei vocês. Foi Deus quem gerou vocês no meu ventre. Então, embora eu seja a mãe de vocês, vocês levam toda a vida de vocês a Deus. Olha que palavras belíssimas da mãe. Então, não se esqueçam que vocês devem obediência a Deus. Ele que é o autor da vida. E eles foram firmes, persistentes, não se curvaram diante das iniciativas do rei. Quantos são os conselhos que muitas e muitas mães continuam com seus filhos, quando muitas vezes o mundo tem seduções e tantas oportunidades de desviá-los daqueles princípios, valores, ensinamentos e da vida de fé? É por isso que também a mãe que reza e a mãe que se une às outras mães para rezar, busca alimentar a sua vida de fé, para que, talvez, nem sempre conseguindo mudar a maneira de pensar dos filhos, mas pelo menos o filho continue tendo um referencial. Assim como aquela imagem do filho que pediu herança para o pai, foi embora, que fez as experiências difíceis, quando tudo estava perdido, o que ele lembrou? Da casa do pai. Lá na casa do meu pai Deus. Então, continua sendo sempre um bom referencial para os pais. Para os pais, para os filhos. Então, no dia de hoje também, junto com Santa Catarina, com o exemplo de tantas mulheres, a gente podia trazer aqui o exemplo de Santa Mônica, o filho dela que depois se tornou bispo, um grande teólogo, mas deu dor de cabeça com aquela bendita Mônica, né? O que aquela mulher rezou, quantos terços ela gastou pela conversão do filho, e conseguiu. Depois ela também se tornou religiosa. Então, são os exemplos de tantas mulheres, né, na Sagrada Escritura, assim também como Maria, que no sofrimento, na dor, se fez fiel. Então, a fidelidade, e uma das maneiras de viver a fidelidade é também através da oração e da fé. Que as nossas mães, que vocês, mães, que aqui, mas não só as que participam do terço, mas que todas as mães possam continuar firmes no seu testemunho, na sua vivência. Eu já disse para muitas mães que têm partilhado comigo situações difíceis, e eu digo para a mãe: não desista do teu filho. Porque se eu, padre, disser para a mãe: desista, abandona, joga a toalha do teu filho, aí perdeu toda a esperança. Mesmo que às vezes a gente perceba que a realidade é difícil. Não é isso? O segundo exemplo nos vem do Evangelho. O Evangelho de hoje, Jesus está a caminho de Jerusalém. E Jesus, no caminho de Jerusalém, parou para contar uns causos para os discípulos, os que estavam com ele. As parábolas que Jesus contava seriam os nossos causos, né? Os causos que nossos pais contaram, tantos causos que às vezes nós até usamos no dia a dia para elucidar, né? Que servem de exemplo. Então, eu costumo dizer que as parábolas de Jesus eram os causos que Jesus contava para que pudesse tornar mais clara a mensagem. E aí Jesus conta esse caso. Um homem que foi viajado, que ia ser coroado rei, embora tivesse gente que não quisesse que ele fosse rei, deixou 100 moedas de prata para cada um e pediu que cada um cuidasse daquilo. Quando ele volta, foram prestar contas. Os 2 primeiros, um multiplicou por 10, o outro multiplicou por 5, mas
Mas daí me aparece o Bendito Bressani que guarda no lenço. Tem que sempre ter alguém que fica meio para trás nas coisas. Guardou no lenço. E aí olha as desculpas. Não, eu guardei no lenço porque o senhor é um homem exigente. E o senhor colhe onde não plantou, busca onde... E aí, qual é o exemplo que o próprio Jesus está querendo dizer? Como é que cada um, na sua vivência de fé, pegando o exemplo lá da mãe dizendo para os filhos, olha, não fui eu que gerei vocês no ventre, por mim só não geraria, foi Deus quem te gerou no meu ventre. Então, a vida é um grande dom, né? E dentro dessa consciência, aquelas 100 moedas podem significar muita coisa na nossa vida. A vida já que é um dom, os valores, os dons, os carismas, né, que cada um de nós temos, as muitas oportunidades. Aí nós podemos olhar também para cada um de nós e perceber como nós multiplicamos ou escondemos esses dons que Deus nos concede. A fé que nós recebemos no dia do nosso batismo tem graça maior do que isso. Aliás, deixo aqui um lembrete e um convite para vocês. Quem ainda não sabe o dia que foi batizado, tenta dar uma vasculhada lá em algum documento e tenta descobrir o dia que você foi batizado. Para que assim como a gente faz festa no dia que nasceu, a gente possa também se lembrar e celebrar com muito carinho o dia que fomos batizados. Eu fui descobrir com 21 anos de idade, tá? Quando eu fui no seminário, tinha que levar uma quantidade de documentos que eram batizados, que tinha feito primeira comunhão, que tinha feito crisma. Daí que eu parei para olhar, porque tinha capaz, parei para olhar o documento e está lá. Nasci no dia 1º de agosto, mas eu começo meio de cachorro louco, né? E fui batizado no dia 1º de setembro, 30 dias. Nasci numa comunidade, o pai e a mãe foram batizar na outra comunidade. Meu pai e minha mãe também eram daqueles que tinham uma pressa para batizar, né? Uma pressa. Embora ali talvez até justificasse. Porque os 3 primeiros dias de vida ninguém dizia que o Piá ia sobreviver, né? Então talvez o medo deles fez com que fossem batizados na outra comunidade. Dons e carismas. No caminho de Jesus, e Jesus está no caminho de cruz, indo para Jerusalém. Depois que Jesus termina o caos, ele continua o caminho para Jerusalém. Então, cada um de nós precisamos frutificar, apresentar os frutos. Recebeu 10, vai devolver os 10. Recebeu 10, vai passar a vida inteira só fazendo peso sobre a terra? Ou vai deixar alguma coisa de fruto, de contribuição, né? De tudo aquilo que Deus nos oferece? Claro, isso é importante, porque um dia o homem lá do caos, que é a expressão de Jesus, muitos não queriam que Jesus fosse, né, vivesse a sua missão, muitos não aceitaram, mas um dia todos nós seremos chamados, vem cá, vem prestar conta, né, das moedinhas lá que você recebeu. Então, e quando nós formos prestar contas, ninguém de nós vai prestar contas pelos outros. Ninguém vai para o céu com o crédito dos outros. Um dia o Senhor me disse 2 vizinhos: Padre, o senhor não me vê na igreja, mas a minha mulher não sai de lá. Daí eu disse para ele: tá bom, nego, mas capricha, porque tu não vai entrar no céu na garupa dela. Cada um de nós precisa. Não adiantou os 3, um vir e dizer assim: olha, o meu não multiplicou, mas assim, eu incentivei o outro aqui, né? E falei para ele que era bom que ele multiplicasse. Não. Ali cada um prestou contas do que fez das 100 moedas que recebeu. Ah, mas é importante? Claro que é importante. A ajuda dos outros, a presença, o exemplo. Nós filhos gostamos de dizer: nossa, porque o nosso pai, a nossa mãe, bom exemplo, ajudaram a construir a igreja, o pai e a mãe deram um terreno para a igreja, o terreno onde estava o cemitério, o pai e a mãe ajudava nas festas, doava terreiro, sei lá, porco, galinha, tudo a gente gosta. Ótimo, o pai e a mãe de oração, a mãe gastava terço, ótimo, beleza? Bom ter esses exemplos.
mas se eu não fizer a minha parte, na garupa da mãe eu não vou. Não é verdade? Então, aqui é importante cada um de nós nos perguntar. E todos nós temos muito que a gente pode multiplicar. Os frutos de tudo isso. O que nós queremos deixar? Hoje nós estamos celebrando o 7º dia, né? Tem os familiares aqui, o Horácio Ferreira. Quem são os familiares? Aí. Estamos rezando o 7º dia do Horácio. E quando nós nos despedimos de uma pessoa que já partiu, em cada e tantas oportunidades eu e você já tivemos, parentes, amigos mais próximos, é aquele momento em que a gente se dá um belo beliscão e diz assim: Mario, eu ainda estou aqui. E como eu quero viver a minha vida? Ninguém de nós pode dizer assim: eu já fiz tudo, eu já estou pronto, eu já cumpri a minha parte. Jesus diz o que no Evangelho? Quem perseverar até o fim será salvo. E para perseverar até o fim, a palavra que vocês destacam hoje na novena é fidelidade. Fidelidade uns aos outros, para quem está na vida conjugal, fidelidade aos princípios e valores, fidelidade a Deus, para não nos desviarmos do caminho de salvação que Ele nos propõe a cada um de nós. Aí sim a nossa oração uns pelos outros, não é verdade? Aí sim nós rezamos uns pelos outros, para que de fato, pela nossa oração, aqueles a quem nós incluímos também tenham a graça de se reencontrar, da vivência, do testemunho, do dia a dia. Coloquemos tudo isso nas mãos de Deus e que Ele nos permita colher muitos e belos frutos. Continuem com perseverança. Está crescendo de uma maneira muito bonita a oração, né? As orações, as mães que oram pelos seus filhos. Tem na Catedral, tem na Alvorada, tem aqui, tem na São José também, tem na São José. Foi mais rápido aumentar o das mulheres do que o dos homens, né? Lembra? O dos homens já faz uns 7, 8 anos já, né? Oi? 13 anos já. Mas, mesmo às vezes, com os homens sendo mais difícil, nós temos experiências belíssimas. Então, parabéns. Mas, claro, aqui os dois movimentos representam todos nós. Todos nós temos que ser fiéis no Evangelho, fiéis na nossa vivência de fé e nos apresentar com os frutos, porque de mão vazia, né? Deus vai nos dizer o que Ele disse por alta palavra: eu te julgo pelas tuas próprias palavras. Então, a quem muito foi dado, muito será exigido. Quer dizer assim, não adianta dar pérolas aos corpos, né? Tem situações em que a pessoa não aceita, não quer. Então, aquele que busca, aquele que acolhe, esse sim, cada vez mais tem a oportunidade de poder crescer um belo testemunho de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos apresentar a Deus as preces. Depois de cada uma das invocações, vamos dizer: Senhor, atendei. Tem lá em cima? Assim. Senhor, inclinai o vosso ouvido à nossa prece. Para que, a exemplo da fidelidade de Santa Catarina de Alexandria, todas as mães do movimento de mães que oram pelos filhos perseverem na oração, confiando seus filhos à proteção de Deus
Rezemos. Senhor, inclinai o vosso ouvido à nossa prece. Por todos os filhos e por vossa comunidade jubilar, para que pela intercessão de Santa Catarina de Alessandria, mulher de coragem, sabedoria, fidelidade, cresçamos na fé, sejamos protegidos do mal e encontramos sempre o caminho da verdade e do amor. Rezemos. Senhor, inclinai o vosso ouvido à nossa prece. Por todos os integrantes do terço dos homens e das mães que semanalmente se reúnem em oração, para que Deus fortaleça sua fidelidade, renove o seu sim e os mantenha firmes na missão de sustentar suas famílias, a nossa comunidade de fé e perseverança. Rezemos. Senhor, inclinai o vosso ouvido à nossa prece. Pelo movimento do terço dos homens e das mães, que hoje nos apresenta o símbolo da aliança, para que cada membro viva esse compromisso com amor, mantendo viva a ligação com Deus e testemunhando sua presença no lar, na igreja e na vida de todos. Rezemos. Senhor, inclinai o vosso ouvido à nossa prece. Acolhei, Senhor, esses pedidos que humildemente te apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos as oferendas. Enquanto isso, cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Se vós, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de todas as coisas. Senhor, com santa alegria vos trazemos os frutos da terra, a fim de que pelo sacrifício que vosso Filho ofereceu por todos, nos concedais a bênção e a santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossos corações caem. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o sangue dos mártires que hoje lembramos e de tantos santos como Santa Catarina,
que imitaram a Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas, assim como transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dai coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. De joelhos, olha aqui para o altar. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, depois entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando, pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Edgar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje aqui lembramos o 7º dia de Horácio Ferreira de Andrade e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e glória, sempre. Amém. Juntos rezemos, para que sejamos fiéis na nossa caminhada de fé e que possamos produzir frutos na família, na comunidade, na sociedade onde estamos inseridos. Pai nosso, que Irmãs, Associação de Moradores. O símbolo que será representado amanhã será o martírio. Lembramos também do gesto concreto de amanhã, com a ação de barbeadores,
destinadas a ações solidárias da paróquia. Também lembramos que amanhã é feriado, teremos a missa e após a missa a quermesse com a venda de pastéis. Participem, aproveitem o momento de alegria. Estamos com o pavilhão já arrumado para amanhã. Todos estão convidados a participar com a gente. Não deixamos de convidá-los também, reforçando o convite todos os dias da nossa novena. Domingo nós temos a missa, será pela manhã às 10 horas, e após a missa teremos nosso almoço. Quem não adquiriu ainda o seu almoço, crianças até 12 anos, R$20. Todos estão convidados a participar. À tarde teremos também o bingo. Agradecemos ao Padre Valdecir Bessani por aceitar esse convite no nosso jubileu de 50 anos. Sua presença fortaleceu e enriqueceu muito essa nossa noite de fé. Agradecemos também os ministros, os coroinhas, a equipe litúrgica, a equipe do Terço das Mães que oram pelos filhos, os homens do Terço dos Homens contribuíram para que essa celebração acontecesse. Eu peço por gentileza que todas as comunidades convidadas, Nossa Senhora do Bom Parto, se puder ficar de pé, São Miguel, São Miguel Verde, São Francisco, podem ficar de pé. As comunidades convidadas, São Miguel, São Francisco, Volta Grande de Marrecas, Jacaré, Seção São Miguel. Obrigado pela presença. Uma salva de palmas. Agora podem sentar. Nós vamos ter agora um momento de apresentação da nossa história jubilar, do nosso terço. Então eu gostaria de convidar a Maria Casiraghi e o Aires Oliveira para apresentar uma breve história aqui e passar no telão alguma coisa para nós. Maria. Então, contando um pouquinho da nossa história, de como surgiu aqui em nossa igreja o Terço das Mães. Em 2018, a Rose que aqui está, me deu esse terço impresso em um papel. Não sabia nós que existia já um movimento de mães que oram pelos filhos. Esse movimento foi formado em Vitória, Espírito Santo, pela Ângela Abdo em 2010 e reconhecido na diocese dela em 2011. Mas na época a gente não buscava, não tinha tanta informação em informática, essas coisas, e eu simplesmente queria rezar. Ela disse: reza, porque há um terço que faz milagres. E rezamos. Eu e meu marido rezávamos de joelhos por muito tempo. Aí, depois de alguns anos, foi em 2022 já, surgiu em meu coração e falei para ela: vamos rezar esse terço na nossa igreja, com as mulheres, com as mães? E ela disse: eu já tinha tido esse desejo, mas não tinha te falado. Aí começamos a quinta, mas como era um movimento, não era tão simples assim. Nós queríamos pegar o nosso lenço, Padre Bessani, e distribuir para todas as mães as sementes, para que os frutos naquele dia já começassem a crescer. Mas sabemos que existe burocracias, dentro da igreja. E aí nós íamos falar com o Padre Vieira e ele dizia: não, vocês podem rezar, não é proibido rezar. Mas ele não era um movimento reconhecido na nossa diocese. Aí em Realeza também já estava tendo esse terço, e aqui a Cleusa, que era de lá, e daí levou a Dom Edgar todas as burocracias do movimento apresentada a ele. Aí então, a carta tão esperada de reconhecimento da diocese veio no dia 21 de março
de 2023. Aí, nossa, foi uma explosão de alegria, porque nós achávamos, agora sim, a igreja vai encher de mães, porque temos o reconhecimento da nossa diocese, que é um movimento dentro da igreja. Mas sabemos que não é assim. E aqui nós viníamos e ficávamos diante do Santíssimo por, acredito que quase um ano, 5, 6, 8, 10 mães. Ele vai passar as fotos ali e vocês vão ver. Mas não desistíamos. Fomos em encerramento de jornada, fazer o convite. Lembro que lá era o Padre Eduardo e ele falou assim: olha, eu sou meio esquecido, não sei se eu não lembrar de vocês no final para dar o recado. E ele esqueceu. Eu e a Rosa estávamos bem próximos ao altar e ela falou: olha, esqueceu, já vai dar a bênção. Eu falei: não, vamos lá na porta, que ele vai ver nós. Eu acho que eu e ela parecia uns refletores, porque ele viu. E ele falou assim: tem mais um convite que tem 2 mães que querem fazer. E lá fomos nós. Aí tinha uma mãe de Enéas Marques lá, e ela veio aqui no nosso terço buscar o que era esse terço. Hoje a coordenadora do Paraná é a Aline e ela é de Enéas. Lá tem um terço, movimento também já grande. Aí fomos na igreja Nossa Senhora da Glória fazer o convite, fomos na igreja Vila Nova e fomos jogando sementes. E os frutos estão vindo. Então, aqui na nossa igreja foi aumentando e aumentando. Cada dia que eu chegava, eu dizia para o meu marido: hoje tinha uma a mais, hoje tinha 2. Nós estávamos em 10, 12. Hoje chegou a ter 120 mães. É bastante, mas ainda tem muitas mães que podem estar aqui conosco, fazendo dessa semente frutos na tua família. Então, como nós queríamos a igreja cheia, Jesus disse: calma, que vai ter. Tivemos um encontro diocesano do Paraná, aqui da nossa igreja. Toda a diocese se reuniu. Vieram mães de Curitiba, de Palmas, de todos os lugares. A igreja estava cheia de mães. Jesus faz acontecer. Graças à nossa amiga que levou a Dom Edgar o que precisava do movimento ser reconhecido. Aí surgiu também, nesse movimento, temos Amo Hospital, temos Amo Presídio, Amo Escola. Nós aqui temos o Amo Hospital no regional, onde a Andressa é a coordenadora. É um momento no sábado muito lindo, que qualquer mãe, qualquer pessoa pode estar lá. É na capela onde rezamos. Também já tivemos em 2 mães, 3 mães, mas o coração daquele hospital estava todo ali dentro daquela capela. Então sabemos que é na força da oração que os milagres acontecem. Então você mãe, você mulher, que aqui está, venha. Na segunda-feira estamos aqui, às 7h15, rezando. Como dizia a liturgia de hoje, como o Padre Bressani falou: a minha fé impulsiona a tua fé. Os nossos filhos não são do mundo, os nossos filhos são de Deus. E para que eles entendam, eles têm que ver em nós o Deus. Então, aqui venham buscar e aqui vocês vão encontrar a oração e Deus. Salve, ó Rainha. Salve. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, o Terço dos Homens é um movimento de devoção mariana que nasceu no Brasil há 86 anos, no Ceará, a partir da iniciativa do Frei Peregrino, que convidou alguns
homens para rezar o terço. Essa iniciativa cresceu, se fortaleceu e hoje alcança as comunidades de todo o país e de todo o mundo, reunindo homens que desejam aprofundar a fé e a sua vida de oração. E o Terço dos Homens tem um lema, que é Homens rezando pela santificação das famílias. E esse lema que me chamou a atenção muito quando foi para nós iniciarmos o Terço aqui. E nossa igreja, o Terço começou aqui em 2013. Eu sempre lembro, inclusive estava comentando com o Milton hoje, nós estávamos numa reunião da Lareira, aqui no pavilhão, no sábado à noite, e o Milton disse para mim que ele tinha pensado, que ele já tinha ouvido falar muito desse movimento, e ele tinha pensado de nós trazermos aqui para a nossa igreja. E eu disse para ele, Milton, eu já ouvi muito falar também do Terço dos Homens. E eu fui procurar, inclusive, no YouTube, eu vi homens rezando no mundo inteiro. E aquilo me deixou com muita expectativa de nós criarmos aqui. No domingo nós íamos na missa, e eu e o Milton fomos falar com o seu Zenor e com o falecido Clóvis Mazieira, para nós iniciarmos o terço aqui. E nós conversamos aí, inclusive, com o padre naquela noite, que era o padre Dirceu. E o padre Dirceu nos apoiou, e disse que nós deveríamos realmente dar início a esse terço. Nós já decidimos e já na próxima sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós começamos o nosso terço. Há 13 anos atrás, aliás, 2013, há 12 anos atrás. E nós começamos em 5 homens. E foi difícil. Eu não sei como o padre falou agora há pouco, parece que os homens têm vergonha de rezar o terço. Eu tenho orgulho de olhar para vocês, mulheres, e dar os parabéns para vocês. Porque os homens, eu não sei por que eles não vêm no terço, se eles não gostam de rezar, ou eu não consigo entender o que acontece. Inclusive, hoje eu quero fazer um apelo a vocês. Vocês que são mulheres que estão aqui hoje, que têm os seus maridos em casa, que têm seus filhos, pelo amor de Deus, convide eles, peça para que eles venham ao terço, diga que isso é importante, que é muito bonito, que nós precisamos rezar. É tão bonito a gente ver aqui os homens de joelhos aqui diante do Santíssimo rezando. Então eu peço a vocês homens também que estão aqui agora, nesse momento, que não fazem parte do Terço dos Homens, venham também para cá. Atualmente nós se reunimos aqui nas quarta-feiras, às 19h30, perseverando na oração e com devoção a Nossa Senhora. Na primeira quarta-feira do mês, nós temos daí, então, em vez de ser o Terço dos Homens, nós temos o Terço da Família. Então nós convidamos as famílias que quiserem vir rezar conosco, rezar junto com o Terço dos Homens. Na primeira quarta-feira do mês, nós temos o Terço da Família. A tradição recorda a prática do Terço dos Homens em São Domingos começou com São Domingos de Gusmão, que recebeu de Nossa Senhora o pedido de difundir essa oração como força espiritual do povo cristão. Eu quero pedir de novo para vocês. Convide seus vizinhos. Eu sei que eu estou fazendo isso há muito tempo, batendo na mesma tecla, fazendo o mesmo pedido. A minha esposa já me disse para mim, tu já convidou tantas vezes. Pare de convidar, quem quiser vir que venha. Mas eu quero continuar vindo. Eu quero que venha mais homens. Nós chegamos aqui, vocês falaram que vocês estão em 120 mulheres, nós chegamos, o máximo que nós chegamos no nosso tempo foi 42 homens. Isso foi antes da pandemia. Após a pandemia, nós retornamos e nós começamos em 3, 4. Até teve um dia que eu falei para minha esposa, eu falei, hoje eu vou chegar lá no Terço dos Homens, se não tiver pelo menos 5, para cada um rezar uma dezena do terço, eu vou terminar com o Terço dos Homens. E eu cheguei aqui naquele dia e nós estávamos em 4.
E eu pensei, Deus, você não quer que o terço continue. Nossa Senhora, você não quer que o terço continue. Porque só veio 4. Eu queria que viesse pelo menos 5 para nós continuarmos com o terço. E veio 4. E eu me ajoelhei, aquele dia eu não consigo me ajoelhar, porque eu tenho problema no joelho. Aquele dia eu me ajoelhei nessa mesa, nessa cadeira, nessa mesa, nesse banco ali. E eu rezei o terço inteiro pensando que no final do terço eu ia terminar com o terço dos homens. E Nossa Senhora falou para mim naquele momento. Nossa Senhora disse para mim, Aires, não pare. Aires, continue. Nem que seja você sozinho. Venha rezar o terço, continue, os homens vão começar a vir esse terço. Os homens vão vir rezar contigo. E quando eu terminei o terço, eu falei para todos que estavam aqui, para mais 3 pessoas. Eu falei, contei o que aconteceu, contei o que Nossa Senhora disse para mim, e disse, o terço dos homens vai continuar aqui na Capela Santa Catarina, nem que seja eu sozinho aqui rezando esse terço. E hoje nós estamos rezando o terço 17, 18, 20. E como a Maria falou, cada dia que tem uma mais, eu digo, hoje tem uma mais. E eu vou para casa mais feliz. Porque teve mais um homem que veio se ajoelhar conosco. E eu agradeço do fundo do coração, vocês que estão vindo rezar o terço todas as quarta-feiras. Obrigado, em nome de Maria, em nome de Jesus, por você ser persistente e estar continuando vindo rezar o terço. Muito obrigado. Esse é um videozinho de um pedacinho do nosso terço. Eu gravei com o hino do terço dos homens. A gente tem a nossa equipe que canta violeiro, nosso violeiro. Então a gente espera que venham mais homens. Precisamos de mais violeiro, gaiteiro e mais voz no nosso terço. As comunidades convidadas no final, eu peço que aguardem ali que vai ter um envelope para vocês. O padre pode dar sequência. Muito bem, vamos concluir. Parabéns a essa história bonita. Então, deixa eu só entender. O terço das mães que rezam pelos filhos começou aqui em Beltrão. Em Beltrão, o primeiro lugar foi aqui. Foi? Não, em Beltrão. Aqui. E o dos homens em Beltrão? Aqui. Foi o primeiro lugar em Beltrão? Não? Então tá bom. Mas é importante continuar, né? Eu lembro que eu ainda estava na Alvorada, quando a senhora perguntou, e eu disse, eu acho que eu vou dizer que não, né? Padre, não, vamos prezar. E continua, né? Continua bonito, então o terço dos homens. Boa continuidade da novena, né? Boa festa também com almoço domingo, né? Quero ver se eu consigo organizar bem para participar do almoço, mas eu tenho uma dívida, né? E eu prometi que eu ia dar um pudim. Então sábado, o povo daqui estava no almoço lá no Alvorada, e daí o Alvorada eu tinha dívida do ano passado, que o meu pudim não deu certo. Daí esse ano eu levei 2, um do ano passado e desse ano. E daí eles falaram, padre, mas nós vamos ter lá, mês de novembro. Eu falei, então tá, eu vou levar o pudim também. Então sábado de tarde eu venho fazer o pudim, e daí se der domingo eu venho almoçar. Muito bem, continuo rezando por padre, para rezar por vocês. E eu ainda de agora, daqui, vou a Cascavel. Porque amanhã de manhã tem uma manhã de espiritualidade.
acordado com os seminaristas, e eu prefiro ir agora à noite do que levantar de madrugada, né? Chegar meio corrido lá. O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada um de vós, pela intercessão de Santa Catarina, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nossos Senhor chamar.